Este vídeo se trata da apresentação do Projeto Integrador 4, dos alunos de Engenharia da Computação e de Ciências de Dados da Univesp. Os membros do grupo são Alexandre Duarte de Camargo Everton, Murilo, Bernardo da Silva, Fernando Henrique Ferreira Correia, Guilherme Rogério Ramos Dias, Leandro dos Santos Ribeiro, Nelson Luiz Teixeira, Newton de Souza Barbosa, William Kenichi e Yoshimi, todos pertencentes ao Polo Marília. Nosso projeto integrador está em consonância com o tema norteador proposto pela Univesp, que é desenvolver análise de dados em escala, utilizando conjunto de dados existentes ou capturados por IoT e aprendizagem de máquina e preparar uma interface para a visualização dos resultados. Mediante o problema encontrado, desenvolvemos análise de dados em escala, utilizando o conjunto de dados existentes no portal da Transparência do Governo Federal, emendas parlamentares, e desenvolvemos uma interface inclusiva para a visualização dos resultados. A relevância deste tema se dá pela crescente demanda por transparência na gestão pública e o aumento da participação cidadã no monitoramento do uso de recursos públicos e, por esse motivo, torna essencial o desenvolvimento de ferramentas que facilitem o acesso e a análise de informações governamentais. No Brasil, as verbas parlamentares desempenham um papel fundamental na alocação de recursos para diferentes projetos e regiões do país, o que exige uma análise cuidadosa e acessível por parte da sociedade civil e de órgãos de não governamentais. O objetivo deste projeto foi de desenvolver uma aplicação de análise de dados dinâmica de grande escala, que possibilitasse a verificação do destino de verbas parlamentares, procurando contribuir para a transparência e o controle social sobre a aplicação dos recursos públicos, permitindo que a sociedade acompanhe e avalie o impacto das decisões políticas na distribuição de recursos. A partir da imagem da tela inicial, podemos inferir que o projeto Desvendando as Emendas é uma plataforma digital desenvolvida no contexto do projeto integrador da Univesp. O objetivo principal dessa plataforma é permitir a análise de dados abertos relacionados a emendas orçamentárias ou legislativas. A plataforma foi projetada para ser acessível e utilizável por um público amplo, independentemente de seus conhecimentos técnicos. A imagem apresenta uma interface de consulta que complementa a análise inicial da plataforma Desvendando as Emendas. Essa interface, aparentemente mais detalhada, permite ao usuário realizar buscas específicas e refinadas dentro do banco de dados de emendas. Campos de busca e filtros. Código da emenda. Permite buscar por uma emenda específica, utilizando um código de identificação único. Número da emenda. Possibilita a busca por emendas, utilizando um número sequencial. Nome do autor. Permite filtrar as emendas por aquele que as propôs. Tipo de emenda. Permite filtrar por diferentes tipos de emendas, como orçamentárias, legislativas, etc. Ano. Permite filtrar as emendas por um ano específico ou por um intervalo de anos. Código da função e código da subfunção. Esses campos, relacionados à classificação orçamentária, permitem refinar a busca por emendas destinadas a áreas específicas. Página. Este campo pode servir para navegar por resultados de uma pesquisa extensa, apresentando os resultados em páginas diferentes. A parte inferior da interface apresenta uma tabela com os resultados da pesquisa como código da emenda, o código único da emenda, ano, o ano em que a emenda foi proposta, tipo de emenda, a classificação da emenda, nome do autor, o nome do autor da emenda, número da emenda, um número sequencial da emenda. Localidade do gasto. A região ou localidade onde os recursos da emenda foram ou serão aplicados. A imagem apresentada acrescenta um nível de interatividade à plataforma, permitindo ao usuário gerar relatórios detalhados dos resultados da pesquisa. Essa funcionalidade amplia significativamente a utilidade da ferramenta, oferecendo uma forma mais organizada e completa de visualizar e analisar os dados. Novas implementações. Botão Gerar relatório. Esse botão indica que a plataforma não se limita apenas a apresentar os resultados em uma tabela simples. O usuário pode solicitar um relatório mais elaborado, que pode incluir gráficos, estatísticas e outras visualizações. Opção de personalização. A caixa de mensagem apresentada com os dizeres "Deseja gerar um relatório detalhado dos resultados da pesquisa?" sugere que o usuário pode ter a opção de personalizar o relatório, escolhendo os dados que deseja incluir e o formato de apresentação. Resultados detalhados. A tabela de resultados apresenta informações mais específicas sobre cada emenda, como a função e a subfunção orçamentária. Essa granularidade permite análises mais aprofundadas sobre a destinação dos recursos. Localidade do gasto. A informação sobre a localidade do gasto é crucial para identificar o impacto das emendas em diferentes regiões e setores da sociedade. Implicações e potencialidades. Análise mais aprofundada. Com a geração de relatórios detalhados, os usuários podem realizar análises mais complexas, como identificar padrões de gastos, comparar o desempenho de diferentes parlamentares ou avaliar o impacto das emendas em políticas públicas específicas. Divulgação de resultados. Os relatórios gerados podem ser utilizados para divulgar os resultados das pesquisas, contribuindo para a transparência e o debate público sobre a aplicação de recursos públicos. Tomada de decisão.
As informações obtidas através da plataforma podem auxiliar na tomada de decisões por parte de gestores públicos, pesquisadores e outros atores interessados na gestão de recursos públicos. Escolhemos desenvolver uma plataforma web, onde realizamos testes monitorados com prováveis usuários para verificar se as funcionalidades da solução respondiam conforme o esperado, a velocidade de resposta e a segurança dos dados, o que nos possibilitou identificar possíveis melhorias. Nosso projeto tem como base metodologias dos cursos ministrados pela Univesp. O software foi desenvolvido utilizando as seguintes bibliotecas e ferramentas: linguagem de programação Python, API de banco de dados do site http://portal portal da transparência.gov.br, API de dados 1. Tkinter, interface gráfica. O Tkinter foi usado para construir a interface gráfica da aplicação, permitindo que o usuário faça consultas de emendas por meio de diversos campos e visualize os resultados. Componentes principais: o Entry, para campos de entrada de dados como código da emenda, nome do autor, ano, entre outros. O Button, para realizar a ação de pesquisa. O TreeView, para exibir os dados retornados pela API de forma tabular. O Scrollbar, barras de rolagem foram implementadas para navegar pelos dados. Segunda Requests, consulta a API. A biblioteca Requests foi utilizada para realizar requisições HTTP à API do portal da transparência, usando a chave de API fornecida. A aplicação permite consultar emendas com filtros como código da emenda, nome do autor, tipo de emenda, ano, entre outros. A chave de API foi configurada nos cabeçalhos da requisição para autenticação. Terceiro, Pandas, manipulação de dados. O Pandas foi utilizado para converter os dados recebidos da API em um data frame, facilitando a manipulação, filtragem e visualização dos dados. Caso os dados retornados sejam nulos ou inexistentes, uma mensagem de aviso é mostrada ao usuário. Quarta e Data Profiling, geração de relatórios. Para gerar um relatório exploratório dos dados de emendas, foi usada a biblioteca e Data Profiling, anteriormente conhecida como Pandas Profiling. O relatório é salvo temporariamente em um arquivo HTML e exibido no navegador padrão do sistema. Caso ocorra um erro na geração do relatório, uma caixa de mensagem, no Message Box, alerta o usuário. Quinto, Web Browser, abertura de relatório. A função Web Browser é usada para abrir o relatório gerado no navegador do usuário. 6. Tempfile, arquivos temporários. A biblioteca Tempfile foi usada para criar arquivos temporários, onde o relatório HTML é armazenado antes de ser visualizado no navegador.